Olá, estamos começando agora uma nova série de vídeos aqui no canal sobre teses. Vamos falar de teses de mérito, preliminares, prejudiciais de mérito, as teses que você faz nas peças para a segunda fase. De qualquer que seja a peça, reclamação trabalhista, contestação em RO, sim, mas também de embargo de declaração, agravo de instrumento, agravo de petição, até mandado de segurança a gente vai falar aqui. Começando hoje pela tese de dano. Vamos ver como que a gente faria a tese de dano numa reclamação trabalhista, numa contestação, num recurso, ou seja, como identificar e como montar a tese. Vem comigo! Bom, como eu disse para vocês, o vídeo de hoje é sobre dano. A gente vai explicar o que é dano para você identificar os dispositivos legais e como montar, como elaborar a tese sobre dano. Dano moral, dano material. Quais são os tipos de dano moral, os tipos de dano material? Então vamos lá? Mas para a gente falar em dano, a gente precisa falar de responsabilidade civil, né? Então a gente tem aqui o dano, que é tratado no artigo 186, 927. Aqui não é o conceito de dano, tá, gente? Aqui a gente vai falar sobre o dano moral e material, tratado pelo Código Civil. Na CLT, desde a reforma trabalhista, a gente tem também a tutela do dano moral, lá nos artigos 223A, B, C, D, E, F, G. Mas a gente tem no Código Civil uma disciplina mais completa da responsabilidade civil e é nela que eu vou me basear nesse vídeo de hoje. Então vem comigo. Opa, que eu coloquei um negócio errado. Era? Aí. Vamos lá. Todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, está obrigado a repará-lo. Porque o que você quer alegando um dano, meu Deus do céu? Você quer, se é numa reclamação trabalhista, a procedência, a condenação. Se é na contestação, você quer a improcedência daquele pedido. Então vem comigo. O dano, ele é o fato gerador da responsabilidade civil. A responsabilidade de pagamento, de indenização ou de reparação. Então é o dano que vai gerar a responsabilidade, o dever de indenizar. Mas sempre que houver um dano, haverá a responsabilidade de indenizar? Não. Porque eu preciso ter uma conduta. E o que é a conduta? É essa ação ou omissão voluntária. Pode ser uma negligência, uma imprudência que viola direito ou causa dano a outrem. E aí a gente entra, né, se você for ler o artigo 186 e 927, lá no Código Civil, sobre ato ilícito e abuso de direito. Ato ilícito é uma conduta ilícita que uma das partes vai tomar e vai gerar um dano na outra. Abuso de direito não é uma conduta ilícita, mas ele se vale de uma condição para abusar do seu direito. E no processo do trabalho, no direito do trabalho, quer dizer, a gente ainda tem a responsabilidade objetiva do empregador, que é aquela responsabilidade independente de culpa em alguns casos. Então vamos lá. Bom, dito isso, vamos para o dano material. O que é o dano material que você precisa saber? Vamos trabalhar com dois tipos de dano, o dano emergente e o lucro cessante, que é o dano material subdividido em dano emergente e lucro cessante. O dano emergente é aquele que importa em imediata diminuição do patrimônio do ofendido, correspondente ao imediato valor da perda ou da redução patrimonial sofrida pelo ofendido. Aqui a gente está falando do quê? Do valor de um prejuízo imediato que foi causado. O enunciado vai narrar uma situação, por exemplo, que o empregado teve um gasto por causa de uma conduta do empregador. Então vamos ver um exemplo de um empregado que sofreu um acidente de trabalho e em razão desse acidente que ele sofreu, ele teve gastos com medicamentos. A gente está falando aqui de dano patrimonial, de dano material, de dano emergente, porque foi um prejuízo que ele já teve. Ele apresenta a notinha ali, ó, meu prejuízo foi de X reais, aquele valor exato do prejuízo. Diferente do lucro cessante, que atinge patrimônio futuro.
abalando ganho certo, futuro e esperável. Futuro e esperável, ou seja, ele é provável, ele é quase certo. Que foi frustrado pelo ato praticado pelo ofensor. É o que você encontra lá no artigo 402 do Código Civil, que vai falar que deve ser indenizado não só o que se perdeu, mas o que se deixou de ganhar. Então, o enunciado vai narrar, nesse exemplo do coitadinho do empregado, ele sofreu um acidente de trabalho e perdeu um dos membros. E ele, vamos imaginar, ele perdeu um braço. Perdeu o braço direito nesse acidente do trabalho, foi amputado. E ele era músico, ele tocava violão num barzinho todo final de semana. E tinha um contrato por mais um período de 6 meses com o estabelecimento. Ele não vai mais poder tocar porque ele só está com um braço. Ele deixou de ganhar aquele valor que ele recebia quando ele tocava no bar. Até porque ele já tinha um contrato por um período certo. Então era certo que ele ia ganhar naquele período. Ele deixou de ganhar, foi um prejuízo futuro. A gente fala que é o lucro cessante. Bom, mas em relação ao dano moral, é importante, antes de a gente falar os tipos de dano moral, eu coloquei aqui o artigo 223C e o 223D, que é a forma que é tratado pela CLT. A CLT diz que a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer, a integridade física são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Ou seja, pessoa física, você fundamenta o dano moral no 223C. E aí você vai ver se no caso concreto, o que foi atingido foi um dano à honra, à imagem, à intimidade, à liberdade de ação, de autoestima, à sexualidade, à saúde ou lazer, à integridade física. Ou pode ser também no caso de uma empresa, sim, porque a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência são bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa jurídica. Então, a CLT expressamente tutelou a pessoa jurídica quanto ao dano moral. Pessoa jurídica também sofre dano moral. E agora chegamos no auge da aula. Ponto mais importante, independente da peça que você vai fazer, você precisa saber quais são os 3 elementos da responsabilidade civil. Se você está pleiteando a condenação, você precisa da presença desses 3 elementos. Se você está pedindo a improcedência, você precisa provar que pelo menos um deles está ausente. Quais são eles? Dano, o principal, né? Você tem que ter um dano. Não basta ter uma conduta ilícita, um crime praticado por uma das partes, se não houver um dano. Então, eu preciso ter um dano, uma conduta e o nexo entre o dano e a conduta. Mas, gente, não basta dizer que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil se você não indicar quais são eles. É preciso dizer que estão presentes os requisitos, a conduta, o dano e o nexo. E quais são eles? Qual foi o dano causado? Qual foi a conduta da parte que causou esse dano? E existe esse nexo de causalidade? É isso que vai conferir pontuação. Não adianta você simplesmente mencionar os danos. Você precisa contextualizar a sua fundamentação. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente trabalhar. Aqui eu coloquei na reclamação trabalhista, o primeiro exemplo. Então, se é a reclamação trabalhista, você pleiteia o quê? A condenação da parte, certo? A condenação do empregador. Então, você tem que demonstrar que os 3 elementos da responsabilidade civil estão presentes. E, ao final, você pede a condenação. Exemplo, esse aqui é um dano estético. O reclamante sofreu acidente de trabalho após a queda de um refletor, que resultou no esmagamento e amputação do seu braço direito. Esta amputação provocou uma deformidade física no empregado. Estão presentes os requisitos da responsabilidade civil que ensejam o pagamento da indenização pelo dano estético causado ao reclamante, nos termos do artigo 186, 927 do Código Civil, quais sejam dano, conduta e nexo de causalidade. Se eu parasse aqui, gente, não ia pontuar, não. Eu tenho que apontar quais são esses elementos no meu caso concreto. O reclamante sofreu dano em sua imagem com a amputação do seu braço direito.
A conduta do empregador se caracteriza pela negligência na manutenção dos equipamentos. O nexo está presente, uma vez que o dano causado ao empregado decorreu da culpa do empregador. Diante do exposto é que era a condenação do reclamado pelos danos estéticos no valor de S foram 3 pontinhos. Olha se a gente estivesse falando de dano moral. Após a alta e retorno ao trabalho, o reclamante passou a sofrer humilhações de seu empregador, que o apelidou de aleijado. As constantes humilhações abalaram a autoestima do empregado. Estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, que ensejam o pagamento de indenização pelo dano moral causado ao reclamante nos termos do artigo 186, 927, quais sejam dano, conduta e nexo de causalidade. O reclamante sofreu dano em sua autoestima com as humilhações sofridas. A conduta do empregador se caracteriza pelas ofensas proferidas contra o reclamante. E o nexo está presente uma vez que o dano causado ao empregado decorreu do ato do empregador. Diante do exposto é que era a condenação do reclamado pelos danos morais no valor de. Poderia fundamentar no artigo 223b, como a gente viu ali, que fala que é considerado dano extrapatrimonial à autoestima? Sim, poderia também. Outro aqui, ó. Agora vamos para o dano material. Após a alta médica, o reclamante precisou tomar remédios caríssimos durante 3 meses para amenizar a dor pela amputação do membro, que totalizaram R$13.000. Estes estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, que ensejam o pagamento de indenização pelo dano material causado ao reclamante, nos termos do artigo 186, 927 do Código Civil, quais sejam dano, conduta e nexo de causalidade. O dano do reclamante foi o prejuízo financeiro com o gasto na compra de medicamentos. A conduta do empregador se caracteriza pela negligência na manutenção dos equipamentos, que resultou no acidente de trabalho e consequente amputação do braço do reclamante. O nexo se verifica uma vez que o prejuízo material do empregado decorreu do acidente. Diante do exposto é que era a condenação do reclamado pelos danos materiais no valor de R$13.000. Aqui, como você tem o valor do prejuízo, você não vai colocar reticências, você vai colocar o valor, porque é um valor já apresentado. Se a gente estiver falando de lucro cessante, o reclamante, aos finais de semana, tocava violão em um bar na cidade e possuía contrato assinado para tocar por mais 6 meses. Em razão da amputação de seu braço, foi substituído e deixou de receber R$1.200 por mês. Estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, que ensejam o pagamento de indenização pelo dano moral causado ao reclamante, nos termos do artigo 186, 927 do Código Civil, quais sejam dano, conduta e nexo de causalidade. O dano se caracteriza pelo encerramento do contrato que rendia R$1.200 por mês. A conduta, por sua vez, decorre da culpa do empregador pelo acidente de trabalho. E o nexo causal verifica-se porque o prejuízo foi consequência do acidente sofrido. Ademais, o artigo 402 do Código Civil determina o pagamento pelos lucros cessantes. Diante do exposto, requer a condenação do reclamado pelos lucros cessantes, no valor de R$7.200, que é o valor do prejuízo total que ele vai ter pelos 6 meses sem tocar. Agora, se a gente estiver fazendo uma contestação, pensa comigo, na contestação você quer o quê? A improcedência, certo? Se o que gera o direito à indenização são os 3 elementos da responsabilidade civil, o que você vai demonstrar aqui? A ausência de pelo menos um deles. Então, o enunciado vai trazer informações que você fala assim, ó, aqui faltou o dano, aqui faltou a conduta, aqui faltou o nexo. Então, vamos lá. Então, na contestação, vai demonstrar ao menos um dos requisitos não foi preenchido pelo reclamante. Vamos lá, ó, danos morais. O reclamante pleiteia a condenação do reclamado em danos morais por uma doença degenerativa na coluna. Sem razão, o reclamante. Nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar, é necessário a presença dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam ato ilícito,
ou abuso do direito, dano e o nexo causal. Por se tratar de doença degenerativa, não há ato ilícito, abuso do direito ou qualquer conduta do empregador que tenha gerado dano ao reclamante, nem mesmo nexo causal com a doença. Diante do exposto é que era improcedência do pedido. Viu como muda? Aqui você busca a improcedência, então você vai achar qual é o requisito que não tem. Bom, se é uma doença degenerativa, não tem conduta do empregador e nem nexo entre uma conduta do empregador e a doença, por ela ser degenerativa. Então, deve pedir a improcedência. Agora, lembra de um detalhe. Na contestação, pode ser que tenha uma reconvenção. E aí, na reconvenção, você precisa demonstrar a presença dos 3 elementos da responsabilidade civil, agora em face do reclamante. Então, é o prejuízo causado pelo empregado ou ex-empregado ao empregador. Isso é a reconvenção. É uma ação do réu em face do autor. Então, aqui quem causou o prejuízo foi o reclamante. E aí, como advogado do reclamado, você vai pedir o ressarcimento desse prejuízo. Olha só, na reconvenção, então, estão presentes, aqui você vai demonstrar a ocorrência dos elementos da responsabilidade civil. Estão presentes os requisitos da reconvenção. Você precisa, lembra, né, na reconvenção, demonstrar que os requisitos da reconvenção também estão presentes. Legitimidade das partes, uma vez que se refere ao pedido do reclamado em face do reclamante, e a conexão, uma vez que o pedido decorre do contrato de trabalho. Vamos lá falar do dano. O reclamante, insatisfeito com sua dispensa, começou a difamar o reclamado nas redes sociais. A difamação sofrida gerou um grave dano à imagem da empresa. Estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam ato ilícito, dano e nexo. Nossa, algo aconteceu aqui? Vamos voltar, então vamos ler a tese de novo, porque faltou um artigo e eu incluí aqui, num passe de mágica. Estão presentes, aqui ó, vamos voltar aqui só na tese do dano. O reclamante, insatisfeito com sua dispensa, começou a difamar o reclamado nas redes sociais. A difamação sofrida gerou grave dano à imagem da empresa, protegida pelo artigo 223-D da CLT. Estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam ato ilícito, dano e nexo, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil. O dano foi o abalo à imagem, o ato ilícito foi a difamação praticada pelo reclamante. O nexo está presente, pois o dano decorreu da conduta do ex-empregado. Diante do exposto, requer a condenação do reclamante pelo dano à imagem da reclamada, acrescida de juros, correção monetária e honorários de sucumbência, nos termos do 791-A, parágrafo 5º da CLT. Lembra, né? Reconvenção, a gente pede a condenação de acordo com o parágrafo 5º. Valor do pedido é cifrão, 3 pontinhos. Perceberam, então, qual é a essência da coisa? Se você está pelo reclamante, você tem que demonstrar a presença dos elementos. Se você está pelo reclamado, você vai demonstrar a ausência dos elementos da responsabilidade civil, exceto se for na reconvenção. Isso vale, gente, para qualquer peça. No recurso, se você está representando o reclamante, você vai pedir a reforma da sentença que julgou improcedente, um dano moral ou material. Você vai pedir a reforma da sentença alegando o quê? Que todos os 3 elementos estão presentes. Se for um recurso pelo reclamado, você vai fazer o contrário. Vai ter uma sentença que condenou a indenizar quando não era devida a indenização. Então, você vai pedir o quê? A reforma da sentença em razão da ausência de algum desses elementos da responsabilidade civil. Assim, para qualquer peça. No vídeo de hoje, então, a gente falou da tese de dano moral e dano material, como montar nas peças. Reclamação trabalhista, contestação, e assim, funciona assim para todas as demais peças. Deixe aqui nos comentários para mim as teses que vocês querem ver aqui nessa playlist específica sobre teses, surgindo ideias novas. Se você é novo no canal, se inscreva aqui, ative as notificações para não perder nenhuma tese, que é importante, porque se você vai fazer a segunda fase de Direito do Trabalho, não pode deixar passar nenhum videozinho, vai que é o vídeo que cai na prova. Eu penso assim, 2 lados. Pode ser que a banca veja os vídeos e pense o quê? Não, deixa eu dar essa tese aqui para ver se o aluno está assistindo. Deixa eu dar exatamente essa tese. Tô sem ideia, vai e pega uma tese do vídeo. Ou ele não dá aquela tese, exatamente porque tem vídeo. Aí você se livra. Então, quanto mais tese a gente tiver, melhor.
por um lado ou por outro, quanto mais tese a gente tiver aqui, melhor. Então deixa aqui a tese que você quer ver, que eu coloco na listinha, coloco na fila, e a gente vai ter bastante tese aqui até o dia da prova. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!